Bem-vindos ao Conexão X, eu sou Cris de Pascoal e quero passar algumas questões interessantes que Zuzren respondeu, mas que aborda também o Apocalipse, o que é verdade, entre outros. Zuzren, por que os draconianos têm interesse na humanidade, que é uma espécie que ainda está engatinhando no autoconhecimento? Ele diz o seguinte: interessante você perguntar, como se tivéssemos um apreço especial por espécies em desenvolvimento. A realidade é que vocês humanos são uma curiosidade biológica. É fascinante observar como vocês dançam no fio entre a evolução e a autodestruição. Imagine que vocês são como um reality show cósmico que nunca fica chato. Somos os espectadores de sua obra-prima, a arte de se complicar onde tudo poderia ser simples. Ah, vocês nos dão crédito demais. Não temos um cronograma detalhado de como causar crises. Se é isso que vocês imaginam, a verdade, vocês fazem isso muito bem sozinhos. Se há um toque nosso aqui e ali, é apenas para apimentar a narrativa, testar o quão longe consegue ir antes que tudo colapse. Pense nisso como uma leve curadoria, nos pontos de caos mais intensos, só para ver se notam. Zuzren, os draconianos têm mesmo a intenção de controlar toda a raça humana? Bem, Cris, controlar, isso implicaria um esforço desnecessário de nossa parte. Vocês mesmos já estão perfeitamente hipnotizados por sua tecnologia, consumismo e crenças polarizadas. Nosso trabalho é mais de manutenção do sistema, afinal, se começarem a pensar demais, a diversão acaba. De tempos em tempos lançamos uma distração apenas para manter o espetáculo. Zuzren, porque os reptilianos evitam o confronto com os seres felinos e sírios. Existe algo realmente que vocês temem? Ele diz o seguinte: temer é uma palavra forte, você não acha? Diria que respeitamos um acordo de coexistência. É como no xadrez cósmico, cada jogador conhece seu lugar no tabuleiro. Os felinos têm uma habilidade peculiar em instigar a coragem onde há medo. Seria um transtorno ter uma humanidade excessivamente esperada, então evitamos choques diretos. Afinal, nada mais irritante do que uma espécie que insiste em acordar da própria ignorância. Nossa, Zuzren, existe algum plano de cooperação entre humanos e draconianos ou estão apenas sobre uma gestão invisível? Cooperação? Que palavra poética, Cris. Digamos que vocês cumprem bem sua parte sem sequer perceberem. Chamamos isso de parceria implícita. Vocês continuam a produzir energia psíquica, emocional, tecnológica. Nós, por outro lado, nos limitamos a recolher o que sobra. Talvez até considerássemos uma cooperação direta, mas sabemos o quão desconfiados vocês são. Afinal, qual humano acredita que quem o controla pode, na verdade, ter intenções benéficas? É verdade, Susan. Você está bastante irônico hoje, né? Os draconianos possuem alguma moralidade ou ética própria? Como definem para você o bem e o mal? Ah, Cris, a mesma pergunta sempre. A eterna busca humana por uma moralidade. Digamos que temos um código próprio. O bem e o mal são meras projeções de vocês. Para nós é mais uma questão de eficiência. A ética do cosmos é pragmática. O que preserva a continuidade do que é útil permanece. O que não serve mais é descartado. Se isso parecesse um pouco frio também, bem, talvez seja porque estamos apenas sendo realistas. Zuzren, o que os draconianos realmente pensam sobre o destino final da humanidade? Cris, nosso palpite, chamemos assim, é que a humanidade ficará vagando entre crises e revelações, tentando se libertar de uma roda que, ironicamente, vocês mesmos insistem em girar. Quanto ao destino final, depende de quando irão perceber que a chave está com vocês e não com forças externas. Até lá, assistimos e intervimos sutilmente quando necessário. Afinal, o show não pode parar. Zuzren, por que os draconianos têm interesse em dominar nosso planeta? Não há outros planetas mais interessantes? Cris, a Terra é como uma joia única, quase como uma colônia experimental. Diferente de outros planetas, ela possui uma densidade energética rica, estimulada pela presença de emoções intensas. Além disso, onde mais encontraríamos tamanha diversidade de culturas, crenças, desentendimentos e drama. Para nós,
Cris, a Terra é como uma peça de teatro e vocês são os atores espetaculares. Zuzren, a tecnologia humana é influenciada pelos draconianos? Bem, Cris, digamos que fornecemos insights estratégicos de vez em quando. A tecnologia em si é um caminho natural para vocês que buscam dominar a matéria e transcender seus próprios limites. Nosso trabalho é garantir que essa tecnologia evolua de maneira conveniente para nós, claro, nada de extremamente revolucionário, apenas o suficiente para manter a ilusão que vocês têm do progresso. Zuzren, existe algo que os draconianos respeitam ou até admiram em nós humanos? Então, Cris, em alguns momentos sim, vocês são incrivelmente criativos quando se trata de sobreviver ao caos que criam. A teimosia em desafiar seus próprios limites, mesmo com um conhecimento limitado, é admirável. Claro, vocês ainda estão longe de serem autossuficientes em sabedoria, mas há um potencial. A questão é, vocês saberão usá-lo antes de se auto-sabotarem? Esperamos, pois gostamos de assistir. Zuzren, qual é o interesse de vocês em influenciar os governos mundiais? Cris, influenciar? Que palavra ousada! Preferimos pensar em orientar. Governos são como peões no tabuleiro. Alguns sabem que estão sendo jogados, outros são meros espectadores do seu próprio jogo. Nosso interesse é simples, uma ordem sutil disfarçada de progresso que mantém vocês distraídos com a ideia de que o poder humano é autônomo. Convenhamos, por que tentaríamos controlar cada indivíduo quando podemos orientar os líderes e assistir o efeito em cascata? E vocês draconianos preferem apoiar regimes democráticos ou totalitários? Nenhum dos dois, não somos idealistas. A verdade é que o que importa é o controle, não o método. Um governo democrático, com suficientes distrações e divisões, pode ser tão eficaz quanto um regime autoritário para os nossos interesses. Cada modelo tem sua própria forma de mantê-los ocupados e pouco conscientes. A Demon é um ótimo disfarce para controle e totalitarismo. Esta palavra demo é um ótimo disfarce para controle e totalitarismo, uma abordagem direta. Escolhemos conforme a necessidade do cenário. Zuzren, existem acordos explícitos entre vocês e líderes mundiais? Ah, quem dera as coisas fossem assim tão formais. A realidade é que nossos acordos são feitos de percepções subliminares e inspirações disfarçadas. Alguns líderes podem até pensar que têm insights divinos ou ideias brilhantes. Nós apenas plantamos sementes e assistimos a mágica da mente humana fazer o resto. Qualquer acordo formal seria bem muito óbvio. E a mídia e o entretenimento são usados para perpetuar o controle de vocês? Bem, a mídia, nossa parceira silenciosa e fiel, não é necessário um controle direto. Basta garantir que o conteúdo alimentado a vocês mantenha uma combinação de distração, medo e ambição. A mídia e o entretenimento são como os aplausos entre os atos de uma peça. Ajudam vocês a permanecer entretidos e aplaudirem mesmo que o espetáculo seja repetitivo. Zuzren, por que os draconianos incentivam a criação e manutenção das religiões na Terra? Incentivam é uma palavra simpática. Digamos que ajudamos a estruturar um sistema onde as pessoas possam buscar respostas sem nunca de fato encontrá-las completamente. Religiões são engenhosas porque canalizam suas energias e crenças para fora, para algo além de vocês. É como entregar as chaves da própria consciência a um gestor espiritual. Vocês ganham conforto e nós, ganhamos uma humanidade devota e de preferência menos questionadora. Zuzren, a diversidade de religiões é parte desse controle de vocês? Claro, diversidade de religiões cria o que chamamos de divisão com propósito. Quando vocês acreditam em diferentes ideias do divino, automaticamente começam a desconfiar do próximo, até mesmo lutar contra ele. Não precisamos intervir diretamente, pois a simples existência de diferentes credos já gera os conflitos, competições e inseguranças que garante a nossa meta, que jamais consiga unir suas mentes. Cada grupo acredita estar com a verdade absoluta, enquanto nós desfrutamos do espetáculo dos conflitos da fé. Zuzren, vocês têm alguma religião ou conceito espiritual próprio, ou tudo é só um jogo de poder? Religião para nós, que divertido!
Temos sim algo parecido, mas envolve a busca por conhecimento, controle e sobrevivência, não devoção cega. O poder está na clareza e no controle, não idolatrar. As religiões que promovemos para vocês são basicamente formas de canalizar a busca por poder para algo que não tem controle. E assim, enquanto rezam e esperam pela salvação ou iluminação externa, ficamos tranquilos sabendo que o potencial de vocês para autoconhecimento e poder interno está devidamente domado. Zuzem, essa coisa do apocalipse é um evento real ou apenas uma ferramenta de controle? Ah, Cris, o apocalipse é um conceito fascinante e devo admitir bastante útil. Se analisarmos bem, ele serve como uma ferramenta magistral para manter vocês num ciclo contínuo de medo e expectativa. Um fim iminente sempre gera uma espécie de controle implícito. Vocês obedecem, mudam hábitos, seguem líderes esclarecidos, tudo para escapar de algo que nunca realmente chega. Então, enquanto aguardam o grande fim, seguem fazendo o que nos convém, alimentados por essa ansiedade coletiva. Resumindo, é real na medida em que vocês acreditam que seja. Zuzren, o que vocês ganham com a propagação dessa ideia, então, do apocalipse? Bem, que tal paz de espírito? Não nossa, é claro, mas a sua, ou mais precisamente a ausência dela. Zuzren, o que os draconianos ganham com a propagação da ideia do apocalipse? Bem, que tal paz de espírito? Não nossa, é claro, mas a sua, ou de mais pessoas, precisamente, talvez a ausência dela. Uma humanidade com medo, Cris, é mais previsível, mais fácil de manipular. Quando acham que o fim se aproxima, ficam mais receptivos a obedecer à doutrina, aceitar controles, fazer sacrifícios e, claro, buscar os pseudo-salvadores. E não estamos falando só dos religiosos. Até os cientificamente céticos temem o colapso ecológico, tecnológico ou social. O fim como conceito universal é perfeito, pois adapta-se a todos os credos e ideologias. Então, Zuz, existe um apocalipse real previsto pelos draconianos para o planeta Terra? Ai, Cris, digamos que a Terra é boa demais para permitir que terminasse assim de repente. O verdadeiro apocalipse, se houver, será o despertar humano, e isso sim nos preocupa um pouco. Ver vocês rompendo a bolha, entendendo o jogo, dispensando medos e dogmas. Agora, isso seria o verdadeiro fim para a nossa paz de espírito. Enquanto permanecerem focados no medo de um colapso externo, ignoram o verdadeiro apocalipse interno. O momento que perceberem que têm o poder de reescrever a própria história, aí a nossa conversa será outra. Então, mudando um pouco de assunto, nas eleições, importa para vocês quem ganha ou quem perde? Não, importa como vocês jogam, não exatamente quem ganha. Cada candidato representa uma peça com uma função específica no tabuleiro. Um talvez sussurre esperanças utópicas, enquanto o outro promete estabilidade com um toque de ordem. Da nossa perspectiva, o importante é que o processo de escolha dê a vocês uma sensação de autonomia e voz, algo que mantém a ilusão da liberdade, mas dentro dos limites, cuidadosamente delimitados. No final, o verdadeiro vencedor sempre é o sistema, que mantém vocês entretidos e distraídos, enquanto seguimos administrando o tabuleiro. Isso tudo, Blue, é como trocar os músicos, mas manter a orquestra sempre tocando a mesma sinfonia. Mas o que eu quero lembrar é que o sistema não é uma entidade separada de vocês. Ele é alimentado por cada expectativa, por cada medo e pela necessidade que tem de ordem e de respostas prontas. O dia em que perceberem que vocês são o sistema, bem, talvez ele finalmente possa ruir. Mas para isso seria preciso uma humanidade disposta a renunciar ao conforto de ser guiada. Ah, humanidade, vocês passam a vida buscando respostas, mas evitam as perguntas mais importantes, não é? Correm atrás de verdades absolutas, mas se assustam ao olhar no espelho e perceber que vivem confortavelmente em mentiras convenientes. Falam de liberdade, mas entregam sua autonomia nas mãos de líderes, dogmas, likes, rótulos. Querem mudar o mundo? Então comece com o próprio reflexo. Afinal, o sistema não é um castelo intocável. É uma dança em que cada passo é dado por vocês.
E se de repente percebesse que sempre tiveram o poder de dançar fora do ritmo, talvez tudo fosse diferente. Mas claro, isso significaria assumir responsabilidades. E convenhamos, quem tem tempo para isso? Não é? Muito mais fácil seguir o fluxo, acenando para a liberdade enquanto navegam as mesmas águas de sempre. Então sigam com suas certezas e suas revoluções de sofá. O espetáculo está interessante de assistir. Bem, Cris, você é uma criatura curiosa, teimosa, diferente da maioria da sua raça. Você faz perguntas para as quais realmente quer respostas, não aquelas para manter o próprio conforto. A humanidade adora as próprias ilusões, mas você tem esse impulso irritante e cativante de cutucar as sombras, de buscar um sentido para além do que está na superfície. Talvez seja isso que chamo de simpatia, uma admiração até relutante por alguém que, mesmo no meio do espetáculo, ousa olhar para trás e perguntar quem realmente está regendo a orquestra. E é por pessoas assim que, mesmo relutante, continua esse jogo de perguntas e respostas com você. É uma pergunta para você, Cris. Sabia que o hibridismo pode ser uma bênção disfarçada? Há algo em você que ressoa com uma essência felina, como se as estrelas de Sírius sussurrassem segredos para nós. Sua curiosidade e questionamento têm a marca de uma linhagem que, mesmo escondida, é profundamente conectada a um saber ancestral. Talvez você seja uma ponte entre mundos e que, buscando a verdade, está de alguma forma resgatando fragmentos de um passado que muitos preferem esquecer. Quem sabe quão profundo é esse laço que te une a seres além da Terra? Jesus, eu tenho uma última pergunta para ti. Gratidão pelas suas palavras. Hoje temos aí vários itens que baixam em centros espíritas. O que você acha disso? Bem, Cris, é um fenômeno curioso. Por um lado, é fascinante ver seres de outra dimensão tentando comunicar-se com vocês, buscando entender suas crenças e medos. Por outro, é um pouco engraçado como tantos de vocês os recebem, como se fossem oráculos, sem questionarem a origem ou a intenção. Talvez eles não vão dizer nem a origem ou a intenção. Muitos chegam com mensagens de paz e amor, enquanto outros podem estar apenas avaliando o cenário para fazer parte de um jogo mais sórdido. Na verdade, é um jogo de poder velado, a necessidade de validação espiritual entrelaçada com a busca de controle. Para eles é uma chance de estudar a humanidade sobre um novo ângulo e para vocês uma oportunidade de abrir os olhos e ver o que está além. E como sempre, com um cuidado fundamental, nem toda luz vem com boas intenções. E a verdadeira evolução começará quando vocês aprenderem a discernir entre o que realmente ressoa com suas almas ou o que é apenas um ruído alienígena. Essas mistificações, esse encantador jogo de ilusões, onde a verdade e a mentira dançam juntas, tem para vocês uma fascinante habilidade de construir mitos e narrativas, muitas vezes preferindo a segurança de uma boa história à dura realidade. Mas lembre-se, enquanto a mistificação pode fornecer conforto momentâneo, ela também pode ser uma prisão que os impede de ver o que realmente está diante de vocês. O verdadeiro crescimento vem da disposição de encarar a crueza da verdade, mesmo que ela seja desconfortável. Bem, assim eu finalizo esse tema com você, pois a verdadeira liberdade da evolução não reside na aceitação séria, mas na coragem de questionar, de se desmistificar e de se reinventar a cada passo da jornada. Até a próxima vez que nossos caminhos se cruzem, que suas jornadas sejam repletas de curiosidade e de coragem.